Legal, gente, eu sou o professor Carbone do Instituto Em Fio. Vamos falar aí de ciências da natureza então com vocês, beleza? Esperamos que vocês aproveitem bem essas aulas aí para estudar. Valeu? Vamos para as aulas então? Então estamos aí com vocês, amigos, agora para falar sobre gases. Para estudar gases, primeiro a gente precisa entender, né, alguns conceitos importantes sobre este estado da matéria, né? Esse estado de agregação, beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: no gás, as moléculas têm graus de liberdade muito grandes, né, gente? Tem um elevado grau de liberdade. Quer dizer, no estado sólido você tem moléculas ou átomos, né? Enfim, a substância está num estado onde as suas partículas não têm muita movimentação, né? Um estado vibracional apenas, né? Sem movimentação no espaço muito grande. No estado líquido você já tem uma possibilidade maior de movimentação, por isso que um líquido flui, mas as moléculas ainda guardam entre si uma distância devido às forças, né, intermoleculares, que no estado sólido são ainda maiores. E no estado gasoso você tem um grau de liberdade muito grande, né? Onde as moléculas praticamente não tem atrações aí entre si, né? As atrações intermoleculares, né? Elas interagem na forma de colisões, mas as forças intermoleculares praticamente não estão presentes nesse estado. Então o que acontece? O gás, por causa disso, tem uma propriedade importante. Ele vai ocupar o volume do recipiente que o contém. Então, a quantidade de gás que você tem dentro de um botijão, por exemplo, pode se espalhar aí por um galpão enorme, né? Um armazém enorme. Então, o gás tem essa propriedade, né? Você pode comprimi-lo até um volume muito pequeno, até que ele possa virar líquido, por exemplo, né? Ficar liquefeito. Ou você pode deixar ele espalhado até um volume muito grande, né? Então o volume do gás ele pode variar muito conforme o recipiente que o contém. E também de acordo com algumas variáveis que a gente vai justamente falar agora e comentar das relações entre essas variáveis, ok? Bom, então a gente vai falar da pressão, né? Pressão que vai ser medida em atmosferas ou em milímetros de mercúrio. Lembrando, isso muitas vezes é dado, né? Uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio. Você tem um volume que normalmente é medido em litros ou mililitros, podendo ser medido também em metros cúbicos, né? É importante lembrar que 1 litro são 1000 mililitros ou 1 metro cúbico são 1000 litros também, né? Importante lembrar isso com relação ao volume. Temperatura aqui nós vamos trabalhar sempre com a temperatura em Kelvin. Por que a gente trabalha com a temperatura em Kelvin? Porque na temperatura em Celsius você tem o zero, né? E nas equações que a gente vai estudar, o zero significaria que o gás simplesmente não existe, né? Não existe, ocuparia um volume próximo do zero, né? Ou um volume indefinido. Então a gente cairia numa indefinição matemática aqui, numa impossibilidade até física, né? Imagina afirmar que o gás não existe, uma coisa meio maluca, né? Tá? Então a gente vai utilizar a temperatura na escala absoluta, que é a escala Kelvin, né? Então a temperatura em Kelvin é muito fácil. Você pega a temperatura em Celsius e acrescenta 273 unidades. Beleza, gente? Tá? E a gente vai falar um pouco da relação entre essas grandezas. Relação essa que é resumida na famosa equação geral dos gases, né? Aqui, essa equação, ela pode ser aplicada independente da quantidade, né? É o gás sofrendo uma transformação, uma mudança no seu volume, uma mudança na sua pressão, uma mudança na sua temperatura, mas com o gás mantendo uma determinada quantidade. Quer dizer, isso aqui vale para uma quantidade fixa, né? Uma quantidade fixa de gás, ok? Então, normalmente o gás em recipientes sofrendo alguma transformação.
Veja que essa equação ela vai estar de acordo com coisas que a gente pode observar até facilmente, até com certa facilidade no nosso dia a dia, beleza? Por exemplo, quando você aumentar a temperatura de um gás, suas moléculas ficam mais agitadas, né? Isso vai dar alguns efeitos. Por exemplo, aumentando-se a temperatura, se o volume ficou constante, você vai ter um aumento de pressão, né? Mantendo isso ao volume constante, você tem uma transformação isométrica. Se você mantiver, por exemplo, a temperatura constante, né? Ao aumentar, por exemplo, a pressão, o volume vai diminuir. Se você pegar uma seringa e comprimir aquele gás, né? Você está aumentando a pressão, fazendo com que o volume diminua. Já se você mantém a pressão constante, né? Pressão constante, ok? Por exemplo, um gás sofrendo uma transformação, né? Um êmbolo com um peso sobre ele, né? Um peso que fique constante, você vai ter o quê? Aumentando a temperatura, o volume tende a aumentar. É mais ou menos o que você tem numa bexiga de aniversário, né? Ao colocar ela no sol, o volume dela tende a aumentar, porque as moléculas ficam mais agitadas, né? Como a pressão externa é a mesma, né? Aquela quantidade de gás também é a mesma, aumentando a temperatura vai aumentar o volume. E reduzindo a temperatura, reduz também o volume. Basta colocar a bexiga de aniversário, por exemplo, cheia num congelador ou mesmo na geladeira. Ela vai dar uma murchadinha, por quê? Diminuiu a temperatura, reduziu o estado de agitação dessas moléculas, o volume também vai reduzir. Então a gente pode dizer que temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais. Temperatura e pressão também, aumenta a temperatura, a pressão aumenta também. Vide panelas de pressão, né, gente, que explodem porque são aquecidas, né? Ok? E já pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, gente, estamos aí para falar ainda, continuar falando de gases, tá? Mais uma equação importante aí, além da equação geral, e uma hipótese importante sobre os gases, beleza? Que a gente vai provar também a partir dessa equação. Bom, então nós vamos falar da equação de estado, a chamada equação de estado, conhecida como equação de Clapeyron, né? Que muitos aí veem como por você nunca rezei tanto, né? Por você nunca rezei tanto, né? Tem algumas versões aí, né? Não muito publicáveis, né? E muito menos que possam ser ditas assim, né? Beleza? Tá? É a equação chamada equação de Clapeyron. Beleza? Quando essa equação é aplicada, gente? Bom, enquanto a equação é geral, ela vai ser aplicável, né? Quando você tem uma quantidade fixa de um gás, né? Gás sofrendo apenas uma transformação, uma mudança na sua pressão, no seu volume, na sua temperatura, né? Sempre que você mexer nessas variáveis, você só consegue mexer mexendo em uma, vai mexer na outra, né? Se a outra não puder ficar fixa de alguma forma, né? Por algum meio, ela também vai ser alterada, né? A única coisa que vai ser mantida constante é a quantidade de gás. Isso lá na equação geral. Na equação de estado, você tem um gás, ela descreve o gás num determinado estado, né? Num determinado estado. Bom, aqui nessa equação entra o número de mols, quer dizer, a quantidade pode variar, e é claro, essa quantidade variando, ela vai modificar tanto a pressão e a temperatura e o volume. Você imagina que o número de mols aumentando aqui, como decorrência, você vai ter o quê? Um aumento no volume, um aumento na pressão, ou um aumento em pelo menos um desses daí. Tudo bem? Porque você está aumentando a quantidade de gás. Então, se eu coloco mais gás num recipiente, por exemplo, numa bexiga de aniversário, numa garrafa, né? Vai aumentar a pressão sobre essa garrafa, ou se for um recipiente deformável, vai aumentar o volume, né? Como é o exemplo de uma bexiga, tudo bem? Ou vai aumentar as duas coisas, né? Você tem, por exemplo, o pneu de um automóvel. O volume aumenta um pouquinho, né? Ele é um pouco deformável e também aumenta a pressão, que é o que você vai fazer quando você vai calibrar o pneu, por exemplo, em uma viagem. Tranquilo, gente? Leve em conta também a temperatura, ok?
Importante aqui, N é o número de mols, é o número de partícula, não importando quem é o gás, tá? A gente vai tratar a partícula de gás como muito pequena em relação à distância que há entre os gases, tudo bem? Entre as moléculas de gás, então não importa, né? Se é o CO2, se é o oxigênio, se é metano, se é butano, enfim, qualquer que seja o gás, né? O nitrogênio, o tratamento matemático aí é o mesmo, ok? R é a chamada constante universal dos gases, né? É uma constante que corrige essa igualdade, ela torna essas duas variáveis iguais a essas daqui, né? Número de mols vezes temperatura, né? A temperatura e o número de mols influenciam na pressão e no volume, como dissemos, mas corrige numericamente essa igualdade, colocando um outro valor aí, né? Essa constante também não é preocupação sua em decorá-la, né? Em guardar o valor dela. Ela vale 62,3 quando a pressão é dada em milímetros de mercúrio e ela vale 0,082 quando a pressão é dada em atmosfera. Importante frisar então novamente, né? Não é preocupação sua decorar o valor desta constante, tudo bem? Mas importante é saber quando essa equação é aplicada. E ela é aplicada quando a quantidade de gás for dada. Ela pode ser qualquer quantidade, tudo bem? Na equação geral, lembre-se, né? Na equação geral não importa a quantidade. E a partir dessa equação nós temos aí uma prova da hipótese de Avogadro, né? Temos uma prova da hipótese de Avogadro, que diz o seguinte. É uma hipótese aplicável em muitas situações, né? Diz o seguinte: volumes iguais e gases diferentes, então você pode ter dois gases muito diferentes, um gás venenoso, outro não venenoso, um com cheiro, o outro sem cheiro, né? Gases totalmente diferentes, né? Mantidos sob a mesma temperatura, né? Mesma temperatura e mesma pressão, né? Então, volumes iguais, né? Mantidos sob mesmas pressões e mesmas temperaturas, né? Mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura, mesmo ainda que sejam gases diferentes, você vai ter ali o mesmo número de moléculas. Muito importante essa hipótese e também suas consequências. Quer dizer, se eu dobro o volume, então eu vou ter o dobro do número de moléculas. Claro, mantida pressão e temperatura constante. Dobrei o volume, é porque eu dobrei o número de moléculas, né? Tenho metade do volume, vou ter metade do número de moléculas. Isso é importante. E dá para provar essa hipótese utilizando novamente a equação de estado dos gases, né? PV igual a nRT ou equação de Clapeyron, né? Se você isolar o número de mols aqui, né? Isolando N, se você isolar o N é o que? PV sobre RT. Passei esse RT que está multiplicando, passei ele dividindo, né? Então, vamos supor dois gases A e B diferentes, mas mantidos, né? Na mesma pressão, sob também mesmo volume e sob a mesma temperatura. Veja, é um caso bem específico, né? Isso tem que estar especificado aí no problema. Ainda que o texto seja longo, como muitas vezes são os textos do Enem, né? Tem que ser explicado isso, tem que ser bem especificado. Pressões iguais, volumes iguais, temperaturas iguais, tanto para o gás A como para o gás B. Se a gente igualar aqui o número de mols, PV sobre RT, colocando PAVA sobre TA, e aqui o número de mols de B, PB, VB, R vezes TB, se esses dois, né? Pressão, volume e temperatura, pressão e volume e temperatura são iguais nos dois casos, né? Como R é a constante, você vai concluir o quê? Que essas duas frações têm o mesmo valor, né? Porque as quantidades são as mesmas aqui, né? Pressão, volume e temperatura são as mesmas. Então, o número de mols também acabará sendo o mesmo, gente. O interessante é que dá para provar aqui que dobrando o volume, por exemplo, você tem como consequência também o quê? O dobro do número de mols. Então é uma hipótese muito importante, aplicável nessas situações específicas onde você tem o quê? Volumes iguais, temperaturas iguais
e pressões iguais, ainda que os gases sejam totalmente diferentes. Beleza, gente? Então, hipótese de Avogadro, junto com a equação geral e a equação de estado, são aí, vamos dizer, né, a tríade, né, que resolve aí a maior parte dos problemas numéricos sobre gases, né? O resto são teorias que a gente também vai dar importância. É importante que você saiba, né, essa questão da mobilidade, né, do estado, né, de mobilidade, do estado de liberdade que o gás tem. Muito bem, gente, então, para falar aí de cinética química, né, a gente tem a parte da cinética que é a parte mais qualitativa, né, aquela parte que vai mexer com o que, né, os fatores que fazem a velocidade das reações serem maiores, né, fazer a velocidade ser maior ou ser menor, né? Então a gente falou o que? Temperatura, concentração, catalisador, área de contato, né? Aqueles fatores qualitativos, né, que fazem a relação ser mais rápida ou mais lenta, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos fatores quantitativos, né? E dentre esses fatores a gente vai destacar o que? A gente vai destacar a concentração dos reagentes, né? Do ponto de vista quantitativo, né? Da quantidade, né? Da velocidade das reações, aí sim, se preocupando com aquela parte mais do cálculo da velocidade, ok? Beleza? Então a velocidade vai depender da concentração dos reagentes. Nós vamos ter duas situações. A primeira, as reações chamadas reações elementares. Primeiro, o que é uma reação elementar? É uma reação que ocorre em fase única, né? Eu tenho um único grupo de reagentes. Esses reagentes, ao colidirem, né, ao reagirem, formam os produtos. Eu tenho uma única reação, uma única equação que representa todo o processo, né? Beleza? Isso vai ser o quê? Uma reação chamada de reação elementar. Bom, como a gente já sabe, a velocidade depende do quê? Da concentração dos reagentes. Se eu tenho 1, 2 ou 3 reagentes, vai depender da concentração desses reagentes, ok? Como eu tenho aqui reagentes A e B, quaisquer, né, qualquer substância, formando produtos C e D, é importante lembrarmos aqui que os coeficientes são o Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, que é o balanceamento dessa reação, vai ter os coeficientes, né? A velocidade vai depender do que, gente? Vai depender da concentração, né? O colchete vai ser a concentração, tá? Em mol por litro, conhecida também como molaridade, né? Conhecido como molaridade, a concentração. Então depende da concentração do reagente A e do reagente B. Mas como que é isso? É soma, vezes, é subtração, divisão, logaritmo? Como que eu vou fazer concentração de A e de B? Olha só, se eu tenho uma molécula A e uma molécula B, eu só tenho uma colisão possível entre as duas. Se eu tiver duas moléculas de cada, eu vou ter 4 colisões. Cada A poderá colidir com uma das duas B, a outra B poderá colidir com as outras duas A. Então eu posso ter 4 colisões diferentes, né? Beleza? Uma dessas moléculas colidindo com essas duas e a outra molécula colidindo com essas duas também. 4 colisões. Se eu tenho 3, eu tenho cada uma das 3 colidindo com 3. Então tenho 9. Repare que aí você está tendo o quê? É o produto das concentrações, né? Quando eu aumento a concentração, o número de colisões vai ser o produto desses aumentos de concentrações, ok? Porque eu vou ter um número de colisões muito maior. Por isso aqui vai entrar o produto. Isso ajuda a entender por que aqui vai ser expoente, né? Porque veja, se o A aqui aparece com 2, veja, 2A é A mais A. Só que A mais A, na hora que eu colocar na lei da velocidade, vai ser o quê? A vezes A, né? A vezes A é o quê? A ao quadrado. Então, quer dizer, se aqui é 2, eu vou ter quadrado aqui. Se o B for 3, eu vou ter cubo, porque o B vai aparecer 3 vezes. E a ideia é multiplicar. Portanto,
Se eu tiver o Azinho aqui, vai ser o quê? O A elevado a esse Azinho e o B elevado a Bzinho, ok? Que são os expoentes aí dessa equação da velocidade. E vão ser os coeficientes. Isso se eu tenho o quê? Uma etapa única, né? Uma reação que vai ocorrer numa única etapa, ok? Beleza? Agora, se eu tenho uma reação não elementar, que é uma reação que ocorre em mais de uma etapa, né? Eu preciso ter 2, 3 etapas, né? Então, por exemplo, uma reação aqui entre A e B, uma reação entre A e B, formando C e D, né? Onde esses C e D também reagem produzindo um E mais F. Repare, se você tem aqui C e D e aqui o C e D, você vai poder cancelar. Nós vamos ter uma reação global entre A e B, formando o E mais F. Se eu tiver uma reação qualquer, onde eu tenho substâncias participando do produto e ao mesmo tempo no reagente, eu vou poder cancelar então essas substâncias, desde que você tenha os mesmos coeficientes aqui, né? Ok? Aí eu vou ter uma reação global entre duas substâncias formando outras duas substâncias, né? Entre A e B, formando E e F. Bom, a equação da velocidade global vai ser o quê? A da etapa rápida ou da etapa lenta, hein, gente? Aí é que tá. Isso sempre vai ser dito, ok? Qual é a rápida, qual é a lenta, beleza? Não tem como decorar isso, né? Então a gente vai ter sempre aí dado qual que é a rápida ou a lenta. Ou textualmente, né? Ou através já direto do texto, ou através do tempo indicado, né? Você indica aí que a etapa rápida, por exemplo, demora 1 minuto, a lenta demora 59 minutos, né? Eu tenho um total de 1 hora, né? Então a velocidade vai depender o quê? Da etapa rápida ou da etapa lenta? Vai depender da etapa lenta, gente. Por quê? Pensa, por exemplo, você saindo da tua casa, indo para a sua escola. Se a parte mais demorada é o trajeto da tua casa até a escola, você vai acordar numa hora, num determinado horário, pensando no quê? Nesse trajeto, que é a parte mais lenta, né? Ele é que vai fazer você acordar cedo ou tarde, se você morar perto da escola, ok? Se você, menina, por exemplo, né? O que demora mais entre você acordar e chegar na tua escola é o tempo que você passa tomando banho e se arrumando. Você vai ter que acordar numa determinada hora pensando em quê? Poxa, a parte lenta é o que vai determinar. Eu vou acordar cedo por quê? Porque eu quero me arrumar, eu quero tomar banho, beleza? Então a etapa lenta é aquela que determina a hora que você vai acordar, ok? É isso que acontece. Numa reação química também é assim, gente. O que determina a velocidade de andamento de uma reação? É a etapa lenta, tá? Porque se uma reação demora 1 hora, por que ela demora 1 hora? Porque a etapa lenta, por exemplo, demora 59 minutos, ok? Então não adianta mexer na etapa rápida. A etapa lenta é que está tornando a reação, né, com aquele tempo todo. Por isso, a lei da velocidade vai ser a lei da etapa lenta. E aí é aplicar aquele conceito que a gente já conhece, né? Quer dizer, a velocidade é o quê? É a constante da velocidade, né? Tem um número aqui chamado constante da velocidade. Essa constante da velocidade é que vai aparecer lá para formar o Kc, né? O Kc que é a constante de equilíbrio, isso lá na aula de equilíbrios químicos, beleza? Tá? Então vai ser o quê? Vai ser a constante da velocidade vezes o quê? Concentração dos reagentes, veja, reagentes aqui A e B, ok? Reagentes são o A e o B, reagentes são A e o B, não C e D. Então nós vamos ter o que aqui? A velocidade vai ser o que? Constante vezes concentração dos reagentes elevado aos seus expoentes. Os expoentes são o que? São os coeficientes aqui da equação balanceada, ok? Por isso que é importante o balanceamento, tá, gente? O balanceamento de uma reação, você vê, garante uma série de coisas. Reação de neutralização que a gente viu, agora equilíbrios químicos, né? Importante você prestar atenção nesses coeficientes. Então, repare uma coisa, a etapa
A etapa lenta aqui é que vai determinar, né? Beleza? Então aqui, ó, opa, aqui vai ser C e D realmente, aqui vai ser C e D, beleza? C e D, porque é etapa lenta. Opa, desculpem, tá? Etapa lenta é que vai determinar a equação da velocidade global, tá? Mesmo que nessa etapa lenta, né? É que eu cancelei aqui, né? Beleza? Mesmo que nessa etapa lenta aqui você tenha cancelado esses reagentes, tá? Eles participaram da reação, tá? Então eles é que vão determinar a lei dessa velocidade. Ok, gente? Então não esquece. Numa equação que tem mais de uma etapa, a etapa lenta é a que vai determinar a lei da velocidade. Ok? Bacana? Dei uma estudada nisso, principalmente vestibular. Para o Enem eu diria mais o quê? Mais aquela parte de qualitativa, né? Aquela parte mais que vai trabalhar o quê? A velocidade dependendo do quê? Da concentração dos reagentes, né? Da área de contato, do catalisador, né? Beleza? Da temperatura, quer dizer, esses fatores influenciando na reação. Porque o Enem vai cobrar também aquela parte mais quantitativa e aplicação no dia a dia. E essa aplicação no dia a dia vai naquela parte qualitativa da cinética química, esses fatores que alteram a velocidade. Essa parte mais de cálculo, né? Mais importante também para o Enem, mas também pode aparecer até no seu vestibular. Então aí falando de equilíbrios químicos, né? A parte de deslocamento de equilíbrios, né? Bom, vamos pensar o seguinte, por que acontece o deslocamento? O que é o equilíbrio químico? É uma reação que ocorre em dois sentidos. O que é deslocar o equilíbrio? É favorecer uma das reações em detrimento da outra, né? Quer dizer, aumentar a velocidade de uma reação e manter a da outra. Se você aumenta a velocidade de uma reação e a outra é mantida, você está deslocando o equilíbrio para o sentido onde a velocidade aumentou, tudo bem? Então, por exemplo, se eu aumento a velocidade dessa reação no sentido direto, né, que é o sentido reagente esquerda para direita, reagente para produto, eu desloco o equilíbrio para a direita. Se eu aumento no sentido inverso a essa velocidade, eu estou deslocando o equilíbrio para a esquerda, no sentido da reação inversa, ok? Isso que é deslocar o equilíbrio, né? Então, tenho reações em dois sentidos, eu favoreço uma delas, beleza? Então, um exemplo aqui para nós vermos como que funciona, né? Uma reação entre hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso formando água gasosa, né? O balanceamento é o quê? Eu vou ter 2 hidrogênios, 1 e 2 de água. Veja, dá 4 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios, ok? Aí eu vou ter essa equação aí balanceada. Bom, efeitos sobre esse equilíbrio da adição, por exemplo, de mais hidrogênio. Adicionando mais hidrogênio, gente, eu vou ter o quê? Mais reação entre o hidrogênio e o oxigênio. Eu vou ter mais moléculas reagindo com esse oxigênio, eu vou ter um aumento dessa reação aqui e o resultado vai formar mais produto. Quer dizer, colocar mais reagentes significa o quê? Formar mais produto. Estou favorecendo o quê? A reação direta. Estou deslocando então o equilíbrio para que lado? Para que lado meu que eu estou deslocando? Para o meu lado direito. Resultado, desloca o equilíbrio para a direita, formação de mais produtos, tudo bem? Se eu vou ter a adição de mais reagente, eu vou ter a formação, claro, a formação de mais produtos, tudo bem, gente? Tá? A adição de mais oxigênio, mesma coisa vai acontecer, olha só. Eu tenho mais oxigênio reagindo com hidrogênio, né? Quer dizer, eu estou aumentando a quantidade de comburente, né? Porque isso é uma combustão, né? Estou aumentando a quantidade de oxigênio, estou jogando mais comburente, mais comburente. A combustão vai acontecer mais, né? Com mais intensidade, beleza? Se eu abano, por exemplo, um fogo, né? Uma churrasqueira, por exemplo, o fogo aumenta, né? Então eu estou colocando mais oxigênio, vai ter mais reação com hidrogênio. Resultado? Formação de mais produto. Novamente desloca no sentido de formar mais produto. Quer dizer o quê?
desloca para a direita mais uma vez, desloca para a direita, que é o que a gente chama de reação. Pode aparecer também com esse nome, tá? Pode aparecer também com a designação de reação direta, tá? Quer dizer, deslocando para D de direta aqui, tá? Desloca para a reação direta, ok? Aí eu tenho a adição de mais água no estado gasoso. Água é um produto aqui, então eu tenho a adição de mais água, essas moléculas vão reagir entre si, tudo bem? Reagindo entre si vão formar o quê? Mais hidrogênio e oxigênio. Quer dizer, agora eu estou olhando desse lado, a água faz papel do meu reagente. Estou colocando mais reagente para esse lado, quer dizer, vai formar mais produto. Só que o produto agora, nesse sentido aqui, está do lado esquerdo. Resultado, vamos dizer que a reação foi deslocada para que lado? Para o lado esquerdo, tá? Então, desloca o equilíbrio para a esquerda, tudo bem? Deslocar para a esquerda, gente, significa o quê? Reação, né? Você vai favorecer a reação, o quê? Inversa, né? Quer dizer, o que a gente fala de diminuir o rendimento da reação, diminuir o rendimento. Por quê? Porque eu vou ter menos produto, né? Se eu jogo mais produto, eu desloco para o sentido reagente, né? Eu vou diminuir a quantidade de produto, eu vou ter um rendimento menor, beleza? Tá? Porque vai ter mais para o lado esquerdo aí, ok? Então veja, repare, sempre que eu coloco um reagente, tendência, formar mais produto. Se o reagente está à esquerda, eu vou formar mais produto à direita. Se o meu reagente está à direita, eu vou formar mais produto agora à esquerda. Por isso que hora desloca para a direita, hora desloca para a esquerda, ok? Importante isso aí. Aumento de pressão. Vamos discutir o seguinte. Aumentar a pressão, primeiro, só vale sobre gases, tá, gente? Aumentar a pressão só desloca o equilíbrio em gases, tá? Porque aumento de pressão não altera o volume, por exemplo, de um líquido. Se eu pegar água, comprimir a água, 1 litro d'água, por exemplo, eu não consigo enfiar no meu bolso, tá bem? Eu não consigo comprimir líquidos, nem sólidos. Então, fique atento. Quando perguntar sobre pressão, é só sobre gases, tá bem? E qual a tendência da pressão agir sobre gases? Quando a pressão age sobre um gás, o que ela faz com esse gás? Ela reduz o seu volume, né? Ela reduz o seu volume. Aumenta a pressão, o volume do gás é reduzido. Então é importante anotar isso porque vai valer sempre. Isso vai valer sempre. Então se você diminuir a pressão, aí vale o contrário. Se aumentar a pressão, reduz o volume. E se eu diminuir a pressão, aumenta o volume. Então, aumento de pressão significa redução de volume. E redução de volume significa o quê? Menor quantidade de gás. Quer dizer o quê? Vai deslocar o equilíbrio para onde tiver a menor quantidade de gases, né? Para onde o número de mols de gases for menor. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar a reação e vai ver onde tem o menor número de mols de gases. Será que é a esquerda ou será que é a direita? Gente, nesse caso aqui é a direita, né? Porque eu tenho aqui a esquerda. Quantos mols de gases? 3 mols de gases, né? Eu tenho 3 aqui. E a direita eu tenho 2. Né? Então onde eu vou ter uma diminuição do volume? Para onde eu tenho 2 mols, né? 3 mols de gás, maior quantidade de matéria, maior quantidade de moléculas, um volume maior do que em 2 mols. Então eu vou ter o quê? Se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar para onde tem menos quantidade de gás, uma menor quantidade de gás, que é para onde tem 2 mols. Nesse caso, né? Sempre para menor quantidade de gás. E nesse caso, onde tem a menor quantidade de gás? 3 mols aqui, 2 mais 1. Do lado direito eu tenho 2, menor quantidade de gás para a direita. Então a gente diz que desloca o equilíbrio para a direita. Por quê?
porque para essa reação onde tem menor quantidade de gás. Então guarde isso, a gente pode generalizar. Aumentar a pressão é deslocar para onde tem menor quantidade de gás. Tudo bem? Claro, se do outro lado só tiver sólido, deslocar para lá. Por quê? Porque não tem nenhum gás. Ok? Então onde tiver sólido é mais fácil, porque aí não tem gás, é para lá que vai o equilíbrio. Beleza? Ou então se tiver gás nos dois sentidos, vai sempre onde tem menor número de mols. Nesse caso, onde tem 2 aqui, que é onde tem menos. Ok? Aumento de temperatura. O aumento de temperatura vai proporcionar o que, gente? Vamos pensar juntos. Se eu estou aumentando a temperatura, eu estou fornecendo energia para o sistema ou eu estou tirando energia? Pensa aí. Estou fornecendo energia para o sistema ou estou tirando? Estou dando energia, não é? Estou fornecendo energia. Se eu estou fornecendo energia para um sistema, para uma reação, essa reação então está absorvendo energia ou está liberando energia? Ora, se eu estou fornecendo energia, a reação está absorvendo essa energia. Então aumentar a temperatura sempre vai favorecer o quê? A absorção de energia. Sempre vai favorecer o quê? A absorção. Se eu esquento alguma coisa, de uma forma bem simples, né? Se eu esquento algo, eu estou dando calor para essa substância. Logo, essa substância, esse material está absorvendo calor, está absorvendo energia. Só que a absorção de energia, esse jargão você conhece. É o quê? É a reação o quê? É a reação endo... Qual que absorve energia? É a reação endotérmica. Então, gente, sempre que eu aumentar a temperatura, desloca para o lado da endo. E se eu diminuir a temperatura? Desloca para o lado da exo. Olha só, estou te dando aqui um parâmetro geral. Isso vai valer para todas as reações. Você pode aplicar em qualquer situação, né? Sempre que aumentar a temperatura, favorece a absorção de energia. Desloca para o lado da endo. Sempre que diminui a temperatura, você está tirando energia, está fazendo com que a reação libere, desloca para exo, né? Nesse caso foi dado aqui, ΔH menor que zero, é uma reação exotérmica, tudo bem? E o contrário? O contrário é endo. Se para cá é exo, para cá é o quê? Para cá é ΔH maior que zero, é endo, né? Então o que a gente pediu aqui? Aumento de temperatura, desloca para o lado da endo. Qual que é o lado da endotérmica? É o sentido inverso. Sentido inverso quer dizer o quê? Deslocar para a esquerda. Desloca o equilíbrio para a esquerda nesse caso. Ok, gente? Tá? Então vou ter favorecimento de formação de mais reagente. Você pode dizer o quê? Diminui o rendimento, né? Porque render é o quê? É formar produto. Se eu tenho mais reagente, eu diminui o rendimento. Ok? Muito bom, hein? E a adição do catalisador? Bom, a gente viu que o catalisador, qual a função do catalisador, gente? O catalisador, ele acelera a velocidade da reação. Por quê? Porque ele diminui a energia de ativação. Só que ele faz isso nos dois sentidos. O catalisador aumenta a velocidade da reação nos dois sentidos. Se ele aumenta a velocidade da reação nos dois sentidos, ele está favorecendo alguma das velocidades? Direta ou inversa? Direta ou inversa? Ele favorece uma das duas? Não, porque ele aumenta as duas na mesma intensidade, gente. Se ele aumenta as duas na mesma intensidade, não desloca o equilíbrio porque não está favorecendo nenhuma delas. Então o catalisador não desloca o equilíbrio. Por que que ele não desloca? Ele não desloca o equilíbrio, pois aumenta igualmente as velocidades, o quê? Quais velocidades? Tanto a direta como a inversa. Direta e inversa, ok? Direta e inversa. Aumentando as duas ao mesmo tempo e na mesma intensidade, o catalisador, portanto, não desloca o equilíbrio. Ok, gente?
Tá aí então para vocês aí, a gente deu uma agrupada bacana aí, né, no tudo que pode aparecer aí, né? Adicionar mais reagente, adicionar mais produto, temperatura, né, pressão, beleza? Catalisador, são as perguntas clássicas que vão acabar aparecendo no seu vestibular e também no seu Enem, beleza? No que tange a deslocamento de equilíbrio. Valeu, gente, então, por ter acompanhado aí essas aulas de Ciências da Natureza comigo. Continuem estudando, tudo bem? Super importante você não ficar só assistindo as aulas aí sentadinho, comendo seu doce de leite com ameixas, beleza? É importante você estudar também. Qualquer dúvida você tem aí também o site do Enfio. Valeu, agradeço aí, um grande abraço.